Na verdade, os ucranianos não começaram essa guerra. Eles não cruzaram a fronteira russa. Eles buscam garantias de segurança mais duradouras do que as fornecidas em 1994 para renunciar às suas armas nucleares. Os ucranianos exigem garantias de segurança concretas, não apenas promessas. Os ucranianos querem a liberdade de buscar uma relação mais próxima com a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. De novo, isso faz sentido, porque mais uma vez os russos continuam pressionando. Mais apoiadores de Donald Trump parecem estar percebendo a realidade. E aqui está um deles, é o jornalista conservador Ben Shapiro, que recentemente conversou com Vladimir Zelensky. E hoje, após essa entrevista com Zelensky, Ben Shapiro dá seu feedback sobre a entrevista. E acontece que ele absolutamente não concorda com a posição de Donald Trump. Ele diz que Trump é muito fraco em relação à Rússia e à Ucrânia. Afirma que Trump distorce os conceitos e, de repente, Ben Shapiro diz que não se pode pressionar a Ucrânia. Isso é algum tipo de fraqueza, na verdade é preciso pressionar Putin e a Rússia. E neste episódio eu quero lembrar vocês um pouco sobre a entrevista de Ben Shapiro e Zelensky e trazer literalmente a avaliação de Ben Shapiro após essa entrevista sobre a política externa de Donald Trump. Só um segundinho. Ben Shapiro faz parte do grupo dos chamados influenciadores, jornalistas conservadores. Por exemplo, Joe Rogan, Dave Portnoy e Ben Shapiro sempre estiveram entre os apoiadores de Donald Trump. Eles têm uma audiência enorme. Ben Shapiro, por exemplo, tem cerca de 7,5 milhões de inscritos no YouTube e no Twitter. Ele fundou o The Daily Wire. Ou seja, ele tem uma plataforma de mídia enorme. E os trumpistas sempre a usaram. Ben Shapiro, em princípio, sempre foi um apoiador do Trump. E aí, de repente, Ben Shapiro, depois da entrevista com Zelensky, começa a criticar Donald Trump. Por isso, vamos nos aprofundar mais nisso tudo aqui. Sou Alexei Petty. Hoje é 27 de abril. Vamos falar sobre tudo em ordem. Primeiro, vou lembrar rapidamente que, na véspera, o fundador do Daily Wire, Ben Shapiro, entrevistou Zelensky. E muitos estavam esperando o lançamento dessa entrevista. Por quê? Porque ele é um jornalista bastante conservador, um influenciador conservador que sempre esteve do lado do Donald Trump. E é óbvio que muitos esperavam que Ben Shapiro fosse criticar Zelensky no estilo, não sei, Juris Dr. Vance. É isso. Em entrevista, Zelensky ressaltou que a Ucrânia vê os Estados Unidos da América como um forte e influente parceiro estratégico e também busca alcançar a paz através da força. Como diz Zelensky, seria útil para a Rússia que a força fosse direcionada contra ela, já que eles são os agressores. Zelensky observou que os Estados Unidos da América optaram por mediar a resolução da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nós buscamos um entendimento comum de que a Rússia é a agressora, não nós. Nós realmente queremos que os Estados Unidos não procurem equilíbrio nessas palavras. Entendo e respeito profundamente que o presidente Donald Trump esteja buscando sua própria abordagem. Essa é a abordagem dele. Em seguida, o presidente da Ucrânia agradeceu a Trump e aos americanos pela ajuda prestada à Ucrânia na resistência à agressão russa. A seguir, citação. Inspetores dos Estados Unidos da América, Europa e Brasil estão trabalhando. Há total prestação de contas, controle e transparência no Ministério da Defesa. Há acesso a todos os números, começando pelo primeiro ano da guerra. O acesso sempre existiu. De acordo com Volodymyr Zelensky, a Ucrânia recebeu cerca de 105 bilhões de dólares dos Estados Unidos, principalmente na forma de armas. Volodymyr Zelensky esclareceu que as armas americanas chegaram à Ucrânia, mas parte do dinheiro foi gasto no seu transporte. Ele explicou que as empresas ucranianas não tinham o direito de receber dinheiro pelo transporte, por isso Kiev não recebeu dinheiro nem no setor estatal, nem no setor privado. Volodymyr Zelensky afirmou que os Estados Unidos da América receberam um relatório sobre a maior operação terrestre e a condução da guerra ao longo dos anos. Por isso, os estados, cito, sabem onde investir dinheiro e onde não investir. Bem, esses são os principais pontos que Volodymyr Zelensky apresentou na entrevista a Ben Shapiro. E agora vamos ao que realmente importa e é mais cativante. Então, um dos maiores publicistas conservadores, Ben Shapiro, deu seu feedback após a entrevista com Volodymyr Zelensky. Ele tem aproximadamente 7,5 milhões de inscritos no YouTube e Twitter, e é o fundador do The Daily Wire. Além disso, junto com Joe Rogan, ele sempre fez parte do grupo dos maiores apoiadores de Donald Trump. E agora vou citar diretamente. Provavelmente vou deixar um link para a entrevista completa e para a declaração de Ben Shapiro no meu canal do Telegram. Chama-se Pesci News, o link está na descrição. Por isso, inscreva-se se quiser ouvir tudo isso na íntegra.
Vou apresentar os principais pontos, vou citar os principais pontos de Ben Shapiro após a entrevista com Zelensky. Mais uma vez, enfatizo antes de começar a citar que Ben Shapiro sempre foi um fervoroso apoiador de Donald Trump. E agora cito: recebi respostas para todas as minhas perguntas. Não posso dizer que completamente. Eu não sei para onde vai cada dólar meu. Existem questões sobre corrupção, mas a questão é que um dos maiores problemas da política externa dos Estados Unidos ao longo dos últimos 80 anos foi a estranha ideia de que se nossos aliados não são perfeitos, então devemos abandoná-los. Nós abandonamos o Vietnã e deixamos o Vietcong tomá-lo. O mesmo aconteceu no Afeganistão, onde nossos aliados eram muito imperfeitos. Mas acabou que as pessoas do outro lado eram muito piores. Então a questão não é se a Ucrânia é perfeita. Claro que não, a questão é muito maior. O que a Rússia quer e qual é o interesse dos Estados Unidos da América? Não é do interesse dos Estados Unidos da América, diz Shapiro, uma Rússia crescente e cada vez mais forte. Quando a Federação Russa ocupou a Crimeia e o Donbass em 2014 e depois invadiu em 2022. Este não é o caso em que precisamos descobrir onde está o meio-termo racional. Pode-se procurar uma solução, mas ela não faz sentido se não for possível implementá-la. Os Estados Unidos da América não podem implementá-la por não terem botas no chão, ou seja, soldados em terra. E nós não queremos botas no chão. Mas queremos levar a Rússia à mesa de negociações. Aqui está outra declaração do Ben Shapiro que eu gostei especialmente. Citação. Os ucranianos estão negociando, os russos não. Não somos a força dominante na região e nem desejamos ser. No entanto, os ucranianos estarem à mesa significa que agora é hora dos russos virem para a mesa. Então, como você faz para que eles venham para a mesa? Vladimir Zelensky falou sobre isso nesta entrevista. Ele concordou com um cessar-fogo imediato de 30 dias. Os russos não. Ele já concordou com um acordo de minerais de terras raras com os Estados Unidos. Isso é muito... Os ucranianos estão à mesa e os russos não. Não, nós não somos a força dominante na região. E nós não queremos isso. Então, como fazer os russos sentarem? Zelensky concordou com o cessar-fogo. Os russos não. Zelensky concordou com um acordo de recursos, no qual há um enorme desequilíbrio a favor dos Estados Unidos da América. Os ucranianos não começaram esta guerra. Os ucranianos querem garantias de segurança mais confiáveis do que as que demos a eles em 1994. Estou falando do Memorando de Budapeste, quando eles entregaram as armas nucleares. Os ucranianos querem realidades materiais, não apenas promessas. Os ucranianos entenderam que as promessas do Ocidente tendem a evaporar. Os ucranianos querem entrar na União Europeia e na OTAN. Isso faz sentido porque os russos continuam pressionando. Zelensky concorda com o cessar-fogo. O exemplo da Coreia de 1953. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul desmilitarizaram a linha de demarcação. Eles cessaram fogo e trocaram prisioneiros. A guerra acabou. Oficialmente não, mas na prática a Coreia do Norte entendeu que se cruzar a fronteira será destruída. E em parte porque lá estão as tropas dos Estados Unidos da América. E a Ucrânia não pede tropas dos Estados Unidos da América. Mas a pergunta que as pessoas não querem fazer: o que exatamente a Federação Russa quer? Putin disse isso em seu discurso no dia 14 de junho de 2024. Primeiro, nada de OTAN para a Ucrânia. Segundo, reconhecimento da ocupação. Terceiro, desmilitarização e genocificação, o que na prática significa a instalação de um regime fantoche em Kiev. O levantamento de todas as sanções, isso, como diz Ben Shapiro, é chamado de capitulação. A Ucrânia não pode se render e viver sob o chicote de Putin, que matou dezenas de milhares de ucranianos e sequestrou dezenas de milhares de crianças. O mágico negociador de Trump, Steve Witkoff, parece achar que o problema na Ucrânia, ou que a Rússia pode ser agradada, que se você escrever tweets duros, então Putin de repente vai se tornar amigável. Gritar com Putin no trust social não é o que vai levar ao fim da guerra. Mais uma vez, atenção, esta é uma citação de Ben Shapiro. Mais uma vez, este é um publicista conservador, apoiador de Donald Trump, escreve: gritar com Putin no Trust Social não é o que vai levar ao fim da guerra. Continuo citando. Os Estados Unidos da América estão exigindo que a Ucrânia faça mais concessões, como reconhecer o controle russo sobre Donbass e a Crimeia e se comprometer a não aderir à OTAN, sem oferecer garantias de segurança em troca. Essa proposta foi colocada na mesa pelo suposto mestre das negociações Steve Witkoff. A Rússia supostamente renuncia à captura do restante da Ucrânia, mas isso não é uma concessão, pois os ucranianos lutam por isso.
E isso não é porque Putin de repente decidiu se tornar um cara legal e desistiu de capturar Kiev ou Lvov. Isso é porque o exército ucraniano o deteve, sim, com a ajuda americana e europeia. E é exatamente por isso que a interrupção da ajuda dos Estados Unidos pode custar à Ucrânia o resultado da guerra. Trump quer sair das negociações agora, mas há um detalhe. A Federação Russa ficaria feliz se isso acontecesse. Ela quer que a guerra continue. Para eles, negociações significam continuar a guerra. Eles desejam devorar a Ucrânia aos poucos, até consumi-la totalmente. Por quê? Porque a Ucrânia é a chave para a visão imperial russa. E esse império é irremediavelmente hostil aos Estados Unidos da América. Em geral, esses são os principais pontos de Ben Shapiro, como ele reage após a entrevista com Zelensky. Então, eu decidi que era muito importante destacar isso. Porque Ben Shapiro é um apoiador de Donald Trump, ele sempre fez campanha por ele. Este é um publicista conservador com uma enorme audiência que de repente declara que Trump está fazendo besteiras. Essa política externa é completamente equivocada e demonstra total incompreensão da situação atual. E gritar com Putin no Trust Social não é o que leva ao fim da guerra. Ainda tem muita coisa lá. Ben Shapiro fala de forma muito interessante sobre os sentimentos anti-Trump e anti-americanos na Rússia. Ele diz, por que a equipe do Trump não quer ver isso? Os russos simplesmente odeiam a América. Não está claro por quê, mas odeiam. Ele fala, por que o Trump não quer ver isso? Ben Shapiro continua lá falando sobre Dugin. Ele afirma que aqui está o ideólogo do mundo russo. Na minha visão, ele está com o cérebro derretido. E toda a Rússia segue esse modelo de cérebros derretidos. E assim por diante, e assim por diante. Repito, deixarei o link para o vídeo completo do Ben Shapiro no meu canal do Telegram, Patch News. Com certeza, acessem e se inscrevam. Se alguém quiser, pode ouvir ele completo no original em inglês. Mas para mim, isso foi realmente uma revelação, que Ben Shapiro fala essas palavras. Espero que depois que Donald Trump disse ontem que ele tem dúvidas de que Putin realmente queira o fim da guerra. Bem, talvez haja algum progresso. Porque, bem, Ben Shapiro, goste ou não, forma a tua opinião pública. Ben Shapiro, Joe Rogan, quem mais podemos mencionar? Dave Portnoy. Todos eles realmente podem ser classificados como apoiadores de Donald Trump que formaram a opinião pública durante a campanha eleitoral. E agora eles podem direcionar essa opinião pública para outro lado. E Ben Shapiro deixou tudo bastante claro. Portanto, amigos, deixo reticências aqui. Compartilhem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem o like. Amigos, se quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, podem fazer uma doação pelos links e dados bancários na descrição do vídeo. Lá tem as plataformas Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal, dados bancários, criptomoedas e, claro, o patrocínio aqui no YouTube. Você pode simplesmente clicar no botão patrocinar abaixo deste episódio. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.